Bom dia, sétimo ano. Estamos aqui de volta para trabalharmos agora com a raiz quadrada de números racionais, certo? Bem, essa raiz quadrada de números racionais, primeiro vamos definir o que são números racionais. Os números racionais, aqui, eles são representados pela letra Q, tá? Esse conjunto dos racionais, ele corresponde a todo e qualquer número e pode ser colocado na forma de fração, como eu estou demonstrando aqui, ó, tá? Em que o numerador dessa fração é numericamente igual a A, certo? E esse denominador é numericamente igual a B, certo? Bem, eles satisfazem duas condições. Quais são as condições? Todo e qualquer numerador de uma fração, ele deve pertencer ao conjunto dos números inteiros, que são aqueles termos que valem de 0 até mais infinito, e de 0 até menos infinito, certo? E o termo do denominador, que é esse valor de B aqui, certo? Ele também deve pertencer aos inteiros, só que com a condição de ser diferente de 0. O que é que tem que ser diferente de 0? Então vamos a essa observação. Se você tem, por exemplo, certo? Um número racional qualquer, certo? Em que o numerador é 2 e o denominador é 0. Será que esse valor realmente é racional? Toda e qualquer fração, ela tem duas componentes, como já foi destacado. Essa componente que vem em cima, que a gente chama de numerador, e essa componente que vem embaixo, que a gente chama de denominador, certo? Se toda e qualquer fração, todas elas dão uma ideia de quociente, certo? De razão. Então, se isso é verdade, eu posso dizer que esse 2, eu vou dividir exatamente por quanto? Por 0. Aí vem a definição de divisão. Aqui você tem dividendo, esse 2, divisor, que é o 0, o quociente, esse termo que você vai colocar bem aqui, e obviamente esse aqui é o resto. O que é que a gente sabe? Que o dividendo é igual ao quociente multiplicado pelo divisor e somado com o resto. Não é isso? Certo? Bem, vamos ao que interessa. Existe algum termo, certo? Que multiplicado por 0 seja igual a 2? Não. Por quê? Vamos, por exemplo, se a gente colocar aqui o termo 3, 3 multiplicado por 0 vai ser 0. Para 2, continua restando 2. Certo? Divisão que não está. Se você coloca qualquer outro valor inteiro aqui, menos 2. Menos 2 multiplicado por 0 vai dar quanto? Continua sendo 0. E o resto continua sendo 2. Ou seja, não vai existir nenhum valor inteiro que multiplicado pelo 0 seja numericamente igual a 2. Portanto, isso aqui corresponde o quê? A uma indeterminação. Daí nós dizemos que esse denominador, tá, dessa fração, desse valor fracionário, tá, ele não pode ser nunca igual a 0. Certo? Como a gente vai tratar de raízes quadradas de números racionais, é interessante a gente definir, de uma forma geral, raiz, para depois definirmos especificamente a raiz quadrada, certo? Então vamos ao que interessa. Bem aqui, ó. Aqui você observa que eu tive o cuidado de colocar raiz enésima de A igual a B, tá? Isso implica que B elevado ao índice N vai ser igual a A. Aqui o índice N passou a ser a denominação de expoente, né? Eu vou destacar aqui os termos. Esse valor de N, eu chamo ele de índice, certo? Então, ele é o índice, tá? Esse valor de A, que eu vou colocar aqui com outra cor, tá? Vou colocar aqui verde, ó. O valor de A, nós chamamos de radicando, tá? E esse outro valor aqui, que eu vou definir de azul, certo? Esse aqui, ó, é o resultado. Nós chamamos isso de raiz, certo? Já esse símbolo aqui, ó, que é muito comum nas raízes, nós chamamos de radicando. Aliás, perdão, de radical, certo? Então, nós temos aí, ó, o valor de N, certo? Que eu defini como sendo quem? Defini como sendo o índice, certo? O valor de A, esse termo interno, tá? A raiz nós chamamos de radicando. Esse termo, que é o resultado, nós chamamos de raiz. E o símbolo é apenas o radical, certo? Bem, o que foi que você observou aqui, ó, tá? Bem, aí está dizendo assim, ó. Raiz enésima de A é igual a B. Isso implica que B elevado a N é igual a A. Quem é B? É o resultado, é a raiz, certo?
elevado a n. N aqui é expoente, mas ele era quem? O índice. Certo? Esse B elevado ao índice vai ser igual a quem? A esse valor de A, que é exatamente um radicando. Bem, para que serve essa definição geral? Para a gente trabalhar exatamente com o que eu quero, que são as raízes quadradas de números racionais. Então, nós vamos trabalhar com situações em que esse valor de n ele vai ser numericamente igual a quanto? A 2, certo? Então, vai ser essas situações em que o valor de n é igual a 2, certo? Então, vamos ao que interessa. O que você pode observar é que todos os valores de A e os valores de B, certo? Eles podem assumir valores racionais, certo? Só vamos ajustar aqui. Então, n igual a 2. Outra coisa que você vai definir. Esse valor de n, ele pode assumir qualquer termo inteiro maior ou igual a 2. Porém, a gente vai trabalhar, como a gente vai trabalhar com raízes quadradas, significa dizer que o n vai ser especificamente igual a 2, certo? Tá? Mas ele pode assumir qualquer valor, desde que seja maior ou igual a 2, quer dizer, valores inteiros maiores ou iguais a 2, certo? Então, vamos agora aplicar o que nós acabamos de definir, certo? Vamos à primeira situação. Você tem raiz quadrada de 49. 49, você já percebe que ele é o quê? Um quadrado perfeito. É isso? Se ele é um quadrado perfeito, por que ele é um quadrado perfeito? Porque, na realidade, o 49, ele é o resultado do produto do 7 pelo próprio 7. Ou seja, eu posso representar esse 7 vezes 7 no valor de potência. Ou seja, ele é equivalente a 7 ao quadrado. Então, vejam que 49 ele é um quadrado perfeito. Bem, então, eu posso definir que a raiz quadrada de 49, o termo multiplicado por ele mesmo, é igual a 49, só pode ser quem? O 7. Certo? Pronto. Isso vai implicar em quê? Isso implica que esse resultado, olha só, vem aqui, ó, o resultado B vai ficar elevado a quem? Ao índice N, nesse caso o 7, tá? E essa raiz vai ficar elevado ao índice, que é o 2, já que trata-se de raiz quadrada, e isso vai ser numericamente igual a quem? A U, radicando, que é igual a 49. Tá? Então, vejam que para você determinar a raiz quadrada de 49, você tem que pensar no número que multiplicado por ele mesmo, certo? Seja igual a esse radicando. E esse número é quem? O 7. Certo? Usando essa linha de raciocínio, você vai perceber que você vai poder fazer todos os demais, tá? Usando apenas essa definição. Olha como fica simples. Você tem a raiz quadrada de 1/4. Raiz quadrada de 1/4, ele vai ser igual ao meio. Aí você pergunta, por quê? Aí vamos aqui, ó. Isso implica que 1 meio, que é essa raiz, certo? Ao quadrado, vai ser numericamente igual a 1/4. A gente pode definir isso como verdadeiro? Sim, porque 1 ao quadrado é igual a 1 e 2 ao quadrado é igual a 4. Então, realmente, a raiz quadrada de 1/4 é igual ao meio, certo? Vamos verificar esse outro caso. Você tem raiz quadrada de 9/25. Isso vai ser igual a quanto? Bem, vai ser igual a 3/5. Aí você me pergunta, por quê? Porque isso implica, certo? Que esses 3/5 elevado ao quadrado vai ser numericamente igual a 9/25. Certo? Perceberam isso aí? Então, da mesma forma, pessoal, você pode determinar todos os demais. Você tem aqui, ó, raiz quadrada de 9 centésimos. Isso aqui vai ser igual a quanto? Você pode até partir do outro lado, ó. Isso implica que o quê? Que você vai ter um termo ao quadrado que vai ser igual a esses 9 centésimos. Aí vamos pensar no termo. Que termo é esse? Que elevado ao quadrado vai ser numericamente igual a esses 9 centésimos. Só pode ser quanto? 0,3, ou seja, 3 décimos. O que se eu explico aqui, ó? 3 décimos, 0,3, multiplicado por 0,3. Se você multiplicasse apenas os termos aqui, ó, desconsiderando o zero, né, vírgula, seria igual a quanto? 3 vezes 3 seria igual a 9. Mas como as duas componentes que nós temos aqui, ó, 1, 2, dois termos depois da vírgula, então o resultado final também terá 2 termos depois da vírgula, ou seja, dois valores decimais, eu vou obter aqui como resultado o valor centesimal. Então, eu acrescento um zero aqui e acrescento uma vírgula. Se o aluno tiver dúvida ainda com relação ao
que eu acabei de fazer, basta você raciocinar. 3 décimos eu posso representar na forma de fração, assim, ó, 3 décimos vezes 3 décimos. Como é que eu faço esse tipo de multiplicação? Multiplicando os dois numeradores, 3 vezes 3 são 9, 10 vezes 10 são 100. Então vejam que o que você encontrou aqui, ó, 9 centésimos, e essa representação decimal, elas representam a mesma coisa. Aqui é um decimal, e aqui a forma de representação fracionária decimal, ou seja, eles são equivalentes, certo? Então, qual é a conclusão? Que a raiz quadrada de 9 centésimos vai ser numericamente igual a quem? A 0,3. Esse termo aqui que eu destaquei de vermelho, certo? Então, lá, usando essa mesma linha de raciocínio, o que é que você vai encontrar a raiz quadrada de 81 centésimos? Ó, isso implica, né? E olha só, isso vai implicar, né? Opa, vamos só apagar aqui. Vou colocar com outra cor, pessoal, para ficar mais interessante de você visualizar. Vamos colocar aqui com o azul. Então, isso implica, né, que um termo ao quadrado, certo? Um termo qualquer ao quadrado, tem que ser numericamente igual a esses 81 centésimos. Que termo vai ser esse? 9 décimos. Não? Porque, ó, 0,9 multiplicado pelo 0,9, eu vou encontrar exatamente quem? Esse 81 centésimos. Portanto, o resultado aqui vai ser 0,9. Como a gente queria demonstrar, né? Então, vamos lá, próxima explicação. Aqui, pessoal, eu tenho algumas observações, né? Vamos fazer aqui algumas considerações. Primeiro caso. Bem, o primeiro caso, ele envolve uma condição que é muito comum na hora da resolução do exercício. Você tem aqui a raiz quadrada de menos 1,64 avos. Pessoal, vejam que essa situação é uma situação que não pertence ao conjunto dos números racionais. Aí você diz assim, professor, não entendi. Como não pertence ao conjunto dos números racionais? Né? Vamos só apagar aqui e vamos à explicação. Como é que você chegou a essa conclusão? Tá? Vamos lá. Bem, qual é a condição necessária para que você calcule uma raiz quadrada qualquer? Que você tenha um termo que, ao quadrado, seja numericamente igual a esse radicando. Que é quanto? Menos 1,64 avos. Aí a pergunta, existe algum valor fracionário, certo? Que elevado ao quadrado vai obter como resultado um valor negativo? Isso existe? Não existe. Vejam que essa situação aqui, ó, é uma situação, pessoal, que é incomum, ou melhor, é uma situação que não existe, certo? Então vejam que essa raiz quadrada de menos 1 sobre 64, ele não pertence, certo, ao conjunto dos números racionais. Por que razão? Porque não existe nenhum termo fracionário que ao quadrado obtenha como resultado um termo negativo. Todos os termos ao quadrado, pelo fato desse expoente ser par, o resultado sempre será positivo. Por essa razão, não existe, certo? Essa é a simbologia que a gente utiliza para dizer que um termo não existe, certo? Então, por definição, se isso é verdade, aqui nós temos a raiz quadrada de menos 0,25, ou seja, 25 centésimos. Esse termo também, ele também não vai pertencer ao conjunto dos números racionais. Por quê? Porque isso implica que eu não terei um termo ao quadrado em que o resultado seria numericamente igual a menos 0,25, ou seja, menos 25 centésimos. Certo? Então, essa é uma situação também que não existe dentro do conjunto dos racionais. Veja que nós estamos trabalhando com raízes quadradas de números racionais. É por essa razão, certo? Aqui nós temos duas observações a fazer, né? Duas considerações. Quais são? Observe que esse radicando, vou até destacar aqui, certo? Com uma cor diferente, para você entender. O radicando, nos dois casos aqui, eram o quê? Negativos. Por que eles não pertencem aos racionais? Porque não existe nenhum termo que, ao quadrado, obtenha como resultado um termo negativo. Por isso, essa é a conclusão que nós chegamos, certo? Essa situação aqui é uma situação diferente. O sinal negativo, ele não está compreendido no radicando. Ele está fora do radical, certo?
Então, nessa situação, professor, ela existe? Existe. Por quê? Porque você vai manter o sinal fora do radical e você vai pensar no termo, certo? Que ao quadrado, certo? Seja numericamente igual ao termo que está dentro do radicando. Quem está dentro do radicando? Apenas 1 dos 64 avos. Nesse caso vai ser quem? 1 oitavo. O que é 1 oitavo? Porque 1 ao quadrado é igual a 1 e 8 ao quadrado é igual a 64. Então, nesse caso, eu vou manter o sinal negativo e o resultado apenas da raiz quadrada de 64 avos é igual a 1 oitavo. Portanto, o resultado aqui vai ser menos 1 oitavo. Entenderam? Então, usando essa mesma linha de raciocínio aqui, ó, o próximo, o que é que você observa? Você tem aqui, ó, menos raiz quadrada de 25 centésimos, não é isso? Então, vamos só aqui, ó, ajustar. Certo? Vamos lá. Próximo. Você tem aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou manter o sinal, exatamente, e você se implica, você vai pensar num termo que ao quadrado, um termo que é decimal, seja igual a esse radicando, que é quanto? 25 centésimos. Entendeu? E o termo vai ser esse, 5 décimos. Por quê? Porque 5 décimos multiplicado por 5 décimos é igual a 25 centésimos. Como você manteve esse sinal negativo, significa dizer que o resultado vai ser menos 0,5, ou seja, menos 5 décimos, certo? Para ficar aqui, ó, bem melhor, bem mais apresentado, vamos só apagar esse sinal aqui e colocar o sinal mais próximo aqui do 0,5, certo? Para você entender que esse termo decimal, ele é negativo. Pronto. Essa é a primeira observação que a gente vai fazer sobre essas raízes quadradas de números racionais. Segunda observação, qual é? Nesse segundo caso aqui, o que é que você percebe? Você tem a raiz quadrada de 4,2. Pessoal, por que isso aqui também não vai pertencer ao conjunto dos números racionais? Por que não vai pertencer? Vamos raciocinar comigo, pessoal. Olha só. Esse 4,2 não existe, tá? Nenhum termo ao quadrado que seja numericamente igual a ele, certo? Quer dizer, essa situação, ela também não existe, certo? Então, se essa situação existe, a gente pode afirmar com toda segurança, certo? Que essa raiz quadrada desse número aí, ó, ele não vai pertencer, certo? Não vai pertencer ao conjunto dos números racionais. Por quê? Porque não existe nenhum termo ao quadrado, tá? Que seja numericamente igual a 4,2, ou seja, 4 inteiros e 2 décimos, certo? Mesma linha de raciocínio. O que você observa? Raiz quadrada de 64 sobre 83. O numerador, você poderia dizer, o numerador é um quadrado perfeito, que é 8 multiplicado por 8. Concordo contigo. Porém, ó, 83, o denominador, não existe nenhum termo multiplicado por ele mesmo, seja igual a esse valor. Portanto, isso aqui também não pertence ao conjunto dos números racionais pelo mesmo motivo. Por quê? Porque não existe nenhum termo ao quadrado que seja numericamente igual a 64,83 avos. Certo? Então, isso aqui é uma situação também que não existe. Tá certo? Então, vamos à próxima situação. Bem, aqui, pessoal, nós vamos fazer um exemplo relacionado a esse conteúdo de raízes quadradas, certo? O primeiro exemplo diz respeito a uma situação aqui com a Renata. Renata vai construir a maquete de uma casa, certo? Para confeccionar a janela, certo? Ela vai confeccionar uma janela, ela precisa de um pedaço quadrado de isopor, com medida de área igual a 56 inteiros e 25 centésimos de centímetro ao quadrado. Então, vejam que aqui está o isopor, tá? Na forma, confeccionado na forma de um quadrado. Então, significa dizer que todas as dimensões desse isopor serão numericamente iguais, seus lados, né? Porém, a área desse isopor corresponde a 56,25 centímetros ao quadrado. O que ele quer saber? Qual é o valor da medida do comprimento do lado do pedaço do isopor? Ou seja, ele quer saber o lado, o valor desse comprimento aqui. Ó. Como é que eu vou fazer? Primeiro, como é que se calcula a área de um quadrado? A área de um quadrado ele é calculada da seguinte forma. Área
de um quadrado qualquer, ele é um produto do lado multiplicado pelo lado, ou seja, L ao quadrado. É isso? Certo? Como a área foi fornecida, nós temos aqui, ó, L ao quadrado, isso implica, né? Vai ser igual a 56 inteiros e 25 centésimos. Certo? Bem, como trata-se de uma sentença matemática que envolve a igualdade, como trata-se aqui, ó, primeiro termo eu tenho L ao quadrado, segundo membro eu tenho 56 inteiros e 25 centésimos. Qualquer mudança que eu fizer no primeiro membro e eu fizer no segundo membro, a igualdade vai se sustentar como verdadeira. Então, eu poderia simplesmente tirar a raiz quadrada do primeiro termo e tirar a raiz quadrada do segundo. Pessoal, raiz quadrada, certo? Olha só, de um quadrado perfeito, o resultado vai ser quem? O próprio Euler. Então, você vai se preocupar agora em calcular a raiz quadrada de 56 inteiros e 25 centésimos, que eu posso simplesmente escrever isso na forma que? Fracionária. Seria o quê? 5.625 centésimos, certo? Daí, o que é que eu vou fazer? Bem, aqui eu já percebo, pessoal, que eu tenho um quadrado perfeito. Que quadrado perfeito é esse? Eu tenho 10, que é um quadrado perfeito, né? Seria quem? 10 multiplicado por 10, ou seja, 10 ao quadrado. Certo? E esse 5.625 é um termo que eu não tenho ainda. Né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um fatoramento, ou seja, eu vou simplesmente fatorar esse termo. Em que consiste o fatoramento? Consiste em você fazer sucessivas divisões por termos primos. É isso? O primeiro termo primo que eu vou dividir aqui seria quem? Aí você pensa nos números primos. Primeiro primo, 2. É possível? Não. Por quê? Porque o termo todo ele é ímpar. E para um número ser divisível por 2, ele tem que ser par. Aí você pensa no 3. Vamos colocar o 3 aqui. Bora. Será que é possível dividir por 3? Vamos raciocinar. Quando é que o número é divisível por 3? Quando eu vou somar todos os termos e o resultado final é o número divisível por 3. Então, tem, ó, 5 dividido por 3 dá quanto? Dá 1. Não é isso? Dá 1, certo? E quanto é 1? Opa, vamos só ajustar aqui. Vamos só colocar aqui. Pronto. Vamos lá. Novamente, vou colocar aqui com outra cor para ficar bem destacado. 5 dividido por 3 vai ser igual a 1. Confere? Só que 1 vezes 3 são 3. Para 5 restam 2, então fica 26. Certo? 26 dividido por 3 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 8. Por que é 8? Porque 8 vezes 3 são 24. Para 26 restam 2. O 2 eu vou associar com esse 2 vai ficar 22. Então vai dar 7. 7 vezes 3 são 21. Para 22 resta 1. Não sobrou 1, associa com 5. Fica 15. 15 dividido por 3 são 5. 5 vezes 3 são 15. Para 15 nada. Será que é possível ainda? Veja que você vai transformar, tá, aqui em produto de fatores primos, né? Em uma multiplicação de fatores primos. Vamos verificar se é divisível por 3 novamente. Vamos somar. Olha só. Se eu somar aqui, ó, em 7 são 8, 8 e 8 são 16, 16 são 5, 21. 21 é divisível por 3? É. Vamos lá, por 3 novamente, né? Quanto é apenas o 18 dividido por 3? Dá 6. Quanto é 7 dividido por 3? Dá 2. 2 vezes 3 são 6. Para 7 resta 1, associa o 5 fica 15. 15 por 3 são 5. De novo, olha só. Vamos somar. 2 e 5 são quantos? São 7. 7 com 6 são quantos? São 13. Não é possível dividir por 3. Mas é possível dividir por 5. Por quê? Todo e qualquer número que termine em 5 em 0 é divisível por 5. Certo? Vamos lá. Apenas o 6 dividido por 5 dá 1. Vai restar quanto aqui? Vai restar 1, então associar o 2, que é 12. 12 dividido por 5 são quantos? São 2. Certo? 2 vezes 5 são 10. Para 12 restam 2, então fica 25. 25 dividido por 5 dá 5. Tá? 125, tá? De cara, é divisível por 5. Vai dar quanto? 25. 25 dividido por 5 vai ser igual a 5. E 5 dividido por 5 é igual a 1. Se eu fosse associar aqui de 2 em 2, então 2, 2, 2. O que é que você percebe? Eu poderia escrever ou colocar aqui embaixo, né, para facilitar a vida da gente. Olha só. Esse primeiro produto, 3 vezes 3, eu poderia escrever 3 ao quadrado. Confere? Certo? Esse outro 5, eu poderia escrever 5 ao quadrado. 5 vezes 5. E esses dois últimos, eu também poderia escrever 5 ao quadrado. O que é que esse produto, que esses três produtos têm em comum? Tá? Nós estamos multiplicando componentes que têm como mesmo expoente. Tá?
Então, por definição, o que é que eu posso fazer lá? Multiplicação de potências de mesmo expoente. Eu posso manter o expoente comum e multiplicar as bases. Então, 3 vezes 5 vezes 5. Certo? Vamos lá? Bem, o que você vai ter agora? Olha só. 3 vezes 5 são 15, ou então poderia multiplicar assim, ó. 5 vezes 5 são 25, e o resultado, 25, eu multiplicaria por 3. Confere? 3 vezes 5 são 15, 3 vezes 20 são 60. 60 com 15 vai dar 75. Ótimo, certo? 75 o quê? Elevado ao quadrado. Então, vejam, pessoal, que esse 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, é numericamente igual a 75 ao quadrado. Então, todo esse número aqui, ó, 5.625, ele é equivalente a um quadrado perfeito. É 75 ao quadrado. Bem, aqui nós vamos utilizar a definição, né? Que nós aprendemos, tá? Sobre potência. Vamos lá. L vai ser igual a raiz quadrada de quociente de duas potências que têm em comum o mesmo expoente. Então, como é que eu posso escrever isso aqui? Eu poderia escrever 75, olha só, décimos elevado ao quadrado, que seria o expoente comum. O que é que você observa aqui para facilitar a nossa vida? Certo? É que isso aí é um quadrado perfeito. E quando trata-se de raiz quadrada, vejo que o valor do índice é quanto? É igual a 2. Certo? Portanto, qual é a conclusão que nós chegamos? Que o L vai ser numericamente igual a quanto? Ora, observem que esse índice e esse valor do expoente da componente do radicando coincidem, né? Portanto, eu poderia simplesmente simplificá-los e o resultado seria 75 décimos. Tá? 75 décimos seria a representação fracionária e poderia também representar na forma decimal, que seria quanto? 7,5, ou seja, 7 inteiros e 5 décimos. Representam a mesma coisa. Como a área em centímetro ao quadrado, então o lado desse quadrado, desse isopor, né, para fazer a janela, certo? Vai ser igual a 7,5 centímetros, como a gente queria demonstrar. Certo? Vamos a um outro exemplo. O outro exemplo, ele trata do mesmo assunto, tá? Para a gente se familiarizar com isso. Olha só. Qual é a medida do comprimento do lado de um quadrado cuja medida da área é 67,24 centímetros? Pronto. Então, eu já entendi todo o raciocínio. Eu sei que a área de um quadrado corresponde a L ao quadrado, então esse L ao quadrado vai ser igual a essa área, que é 67,24, certo? Sei também que eu posso tirar a raiz quadrada das duas componentes. Vou encontrar aqui, ó, L igual a raiz quadrada de 67 inteiros e 24 centésimos, certo? Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou transformar esse termo em um valor fracionário para facilitar a minha vida. Então, tudo isso vai ser igual a 6.724, o quê? Centésimos. Eu já sei, pessoal, que se eu fosse fazer raiz quadrada em cada componente dessa, a raiz quadrada de 100 seria igual a 10, mas a raiz quadrada de 6.724 não faço a menor ideia. O que eu vou fazer? Eu vou calcular. Então, eu vou pegar 6.724 e vou fazer sucessivos quocientes por termos primos, né? Primeira consideração que você deve fazer, então colocar aqui, trocar a cor, né? Para ficar bem evidente o que eu estou fazendo. Todos esses componentes aqui vão ser fatores primos. Esse termo todinho, ele é um termo que tá, então posso fazer o quociente dele por quanto? Por 2, né? 6 dividido por 2 é igual a 3. 7 dividido por 2 é igual a 3. 3 dividido por 2 são 6. Para 7 resta 1, vai ficar 12, né? 12 dividido por 2 são 6 e 4 dividido por 2 são 2. É possível ainda dividir por 2? Tranquilamente. 3 por 2 dá 1. Certo? Como sobra 1 aqui, vai ficar 13. 3 por 2 vai dar 6, não é não? Exato. Certo? 3 por 2 são 12. Para 13 resta 1. Então vai fazer 6, vai dar 8. E 2 por 2 é igual a 1. Bem, aqui terminou em 1. É um valor ímpar. Não é possível dividir por 2. Aqui, pessoal, o que você vai fazer? Você iria fazer as tentativas pelos próximos números primos. Quem são o conjunto dos números primos? 2, 3, qual é o próximo? 5, 7 e assim por diante. Depois de algumas tentativas, certo, pessoal? Você ia tentar ir pelo 13, por exemplo, pelo 23, mas nenhuma dessas componentes primas ia dar certo.
Então, você ia verificar que o último componente primo que daria certo, o quociente exato, seria quanto? 41. Então, vamos colocar aqui para a gente ganhar tempo, certo? Você tem aqui, ó, 1.681 dividido por 41. Olha só, vamos lá? Qual o valor para multiplicar aqui? Por 4. 4 vezes 41, 4 vezes 1 são 4, certo? 4 vezes 40 dá 160, 164 para 168, restam 4. Esse 1 vem para cá por 41. 41 e 41 dá quanto? Dá 1. 1 vezes 41 é 41, para 41 nada. Então vejam que esse quociente vai ser igual a 41, e o 41, como é um número primo, eu só posso dividir pelo próprio 41. Resta 1, certo? Vai ser igual a 1, 1 vezes 41 é 41, para 41 nada. Tá bom? Então vejam aí, pessoal, que esse 6.724, ele vai ser numericamente igual a 2 ao quadrado, multiplicado por 41 ao quadrado. Então, posso reescrever isso aqui, tá? Como produto de potência de mesmo expoente, eu posso manter o mesmo expoente e multiplicar, certo? As bases, 41 multiplicado por 2, tá? 2 vezes 1 é igual a 2, 2 vezes o 4 é igual a 8, então vai ficar 82 ao quadrado. Vamos só aqui ajustar esse 8, tá? Vamos só aqui corrigir o 8, tá? Vou colocar aqui direitinho. Então vai ficar 82 ao quadrado, tá certo? Esse 82 ao quadrado, pessoal, eu posso substituir exatamente aqui, ó, esse 6.724. Então vai ficar 82 ao quadrado no numerador. E esse 100 corresponde o quê? A 10 ao quadrado. Só para você entender, pessoal, 82 ao quadrado seria o quê? 82 vezes 82, certo? 100 ao quadrado seria, aliás, 10 ao quadrado, 10 vezes 10. Então é lógico que a raiz quadrada, certo? Desses dois quadrados perfeitos, vai ficar 82 no numerador e 10 no denominador. Fazendo o quociente, ficaria quanto? 8,2. O quê? Centímetros. Portanto, pessoal, nessa área de 67,24 centímetros ao quadrado, certo? O lado desse quadrado vai ser equivalente a 8 inteiros e 2 décimos de centímetros, certo? Então, esse seria o meu resultado, tá? Vamos a uma outra situação, pessoal. Olha só, você tem aqui, ó, situação também interessante. Qual é o número cuja raiz quadrada é 9,3? Olha só, ele quer saber qual é o número cuja raiz quadrada, certo? Vamos só apagar aqui, para ficar mais. Pronto, só ajustar direitinho aqui. Quer saber qual é o número cuja raiz quadrada, lembrando, pessoal, que a raiz quadrada, eu posso colocar o 2 também, eu posso omiti-lo, certo? Tanto faz. Qual é o número, quer dizer, qual é o radicando, qual é o número cuja raiz quadrada é, quer dizer, é igual a 9 inteiros e 3 décimos. O que é que a gente precisa saber? Para que isso ocorra, tá? Isso implica, pessoal, certo? Que esse termo aqui, que é a minha raiz, esse 9,3 ao quadrado, ele seja numericamente igual a quem? Exatamente ao meu radicando, que é o que eu quero determinar, certo? Então vamos lá, o que interessa, né? Certo? Quanto é 9,3 ao quadrado? Vai ser 9,3 multiplicado por 9,3. Uma coisa que você tem que ter em mente, quando você vai fazer esse tipo de multiplicação, você não necessariamente trabalha com a vírgula inicialmente. Você pode trabalhar sem a vírgula primeiro, certo? Vamos lá. 3 vezes 3 são 9, 3 vezes 9 são 27, tá? Deixa um espaço aqui. Aí você pergunta, por que tem que ter um espaço aqui? Porque você vai agora trabalhar, esse 9 não é 9 unidades, são 9 dezenas, certo? Vamos lá. 9 multiplicado por 3 continua sendo quanto? 27. Com 2 para cá. 9 vezes 9 são quanto? 81, certo? Com 2, 83, tá? Vamos somar agora. Olha só. Aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 14, vai uma unidade para cá. 3 e 3 são 6 e aqui 8. Vamos raciocinar comigo? Agora sim, a vírgula está onde? Está compreendida entre 9 e 3. Quantas componentes eu tenho aqui, ó, depois da vírgula, nos dois fatores? Eu tenho 1, 2. Então, é natural que eu tenho que ter duas componentes depois da vírgula como resultado. Portanto, a vírgula vai ficar compreendida entre o 6 e o 4.
Ou seja, 9,3 ao quadrado vai ser igual a 86,49, que é exatamente o que eu estou procurando. Então, a raiz quadrada de 86,49 vai ser numericamente igual a 9,3. Certo? Vamos finalizar, pessoal, nossa atividade aqui. Tá? Essa atividade, na realidade, é apenas para você se familiarizar com o assunto. Qual é o valor da expressão? Aqui a gente vai ser mais prático. Vamos lá. Raiz quadrada de 9,25 Pessoal, 4 é quadrado perfeito? É 2 vezes 2. 5 é quadrado perfeito? Sim, é 5 vezes 5. Então, a raiz quadrada de 4,25 vai ser igual a 2 quintos. Veja como a coisa vai se tornando prática. Mesmo raciocínio, você fazer com esse, ó. A raiz quadrada de um número. 1 é quadrado perfeito? Sim, 1 é uma componente que é igual ao produto desse por ele mesmo. Certo? Então, a raiz quadrada de 1 é 1. E a raiz quadrada desse denominado 9 é quanto? 3. Mas, ó, raiz quadrada desse quociente aqui também, ó. Raiz quadrada de 9 apenas seria quanto? 3. 3 vezes 3 é 9. E a raiz quadrada de 25? 5 vezes 5 é igual a 5. Olha só. Você vai fazer a mesma coisa com essa outra situação. Vamos só apagar aqui para deixar esse sinal de menos aqui direitinho, certo? Vamos lá, pronto. Vem aqui, ó. Raiz quadrada de 4. Tem que multiplicar por ele, mesmo para ser igual a 4, só pode ser 2. E o 9, raiz quadrada de 9, seria igual a 3. Então vejam que você já tem componentes aqui que são resultado dessas raízes quadradas, certo? O que você vai fazer? Pessoal, eu não posso fazer nada, porque, por enquanto, os denominadores são completamente diferentes. Primeiro passo, tira-se o menor múltiplo comum. Mas, professor, se 5 é primo e 3 é primo, basta multiplicar um pelo outro. Dá quanto? 15. Certo? Vai ficar 15 aqui, 15 aqui, ó, 15 aqui e 15 aqui. Vamos raciocinar comigo, vou colocar uma cor diferente. Quando você tira o MMC, o menor múltiplo comum, você vai encontrar frações, tá? Em que os denominadores são iguais, mas que cada fração dessa aqui, ó, de denominador 15, vai ser equivalente a essa. Então eu pergunto, por quanto eu teria que multiplicar esse 5 aqui, ó, tá? Para encontrar esse valor 15 do denominador por 3. Então você multiplica também o numerador por 3. 3 vezes 5 são 15, 3 vezes 2 são 6. Usando a mesma linha de raciocínio, fazendo mais rápido agora, ó. Eu vou multiplicar esses 3 por quanto? Por 5. Então multiplico o numerador também por 5. Ó, 5 vezes 3 vezes 15, 5 vezes 1, 5. Usando a linha de raciocínio, eu teria que multiplicar esse 5 por quanto? Por 3. Eu tiro também por 3. Tem que ser multiplicação do mesmo termo, certo? 3 vezes 3 são 9. E usando aqui também, ó, mesma linha de raciocínio, 5 vezes 3 são 15, 5 vezes 2 são 10. Denominadores iguais. O que é que você vai fazer agora? Manter o denominador comum e fazer a expressão que está aqui, ó. Certo? O que é que você percebe? Você já percebe, cara, eu tenho dois termos que são positivos, né? Que é o 6 e o 9, tá? Ambos são positivos. Então, eu posso associar os dois, ó. Certo? Esse 6 aqui e esse 9. 6 mais 9 é igual a quanto? É igual a 15, certo? Como eu posso associar menos 5 com menos 10? Vai dar quanto? Menos 15. Ora, mais 15 com menos 15, você está subtraindo um termo de um mesmo termo. Vai ser quanto? 0. 0 sobre 15. Aí você fala assim, mas você falou que isso é uma indeterminação. Não, a indeterminação é se fosse 15 sobre 0. Mas o numerador pode ser igual a 0. E 0 dividido por 15 vai ser igual a quanto? A 0. Pronto, vamos lá. 0 dividido por 15. Qual é o termo que substituído aqui no quociente multiplicado por 15 vai ser igual a 0? 0. 0 vezes 15 é 0, 0 não dá. Então, é possível e é igual a 0. E com isso, a gente encerra a nossa explicação.